conhecimento que transforma e vozes que inspiram. E seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Gigi Podcast, diretamente da RCB Estúdios Podcast, aqui na nossa cidade de Bauru. Seja muito bem-vindo. Queria agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, aos meus amigos, familiares, né, que têm nos apoiado, como sempre, dado feedback para que a gente possa melhorar, para levar a melhor informação para você do melhor jeito possível. E hoje a gente vai bater um bate-papo com uma pessoa muito legal, muito bacana, profissional demais, estudiosa, né? Ela que é professora e doutora, né? Professora e doutora Rosana Pereira, cirurgiã dentista. Muito obrigado pela presença da senhora, por ter aceito o convite. Eu agradeço por estar aqui, participando do seu podcast. Ouvi falar muito bem. Agradeço a Deus por estar aqui com saúde, podendo participar e falar um pouco da minha paixão, né, que é a odontologia. E vamos aí ao que tiver que responder. Que legal, é muito legal a gente fazer esses bate-papo com profissionais que amam realmente assim, a profissão. E quando a gente olha para a senhora, a gente vê assim, o quão apaixonada é, né, pela profissão, pelo trabalho. Acredito que não é nem trabalho, né? Quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, é muito bom mesmo, né? É verdade. Realmente é um sonho para mim poder trabalhar naquilo que eu gosto, né? E seguir em frente sempre nisso. Que bom. E você que está nos acompanhando, lembrando que o nosso chat é ao vivo, você pode liberado, né, para vocês mandar mensagem, mandar pergunta. Eu tenho certeza que a hora que chegar aqui a gente vai responder com toda a franquia, toda a clareza para todos vocês que irão participar. Não deixe de deixar o seu like, de curtir bastante esse podcast, de compartilhar com os amigos. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser fundamental para todos nós. Esse é o tipo de assunto que é interessante para todos nós. Então compartilhe com seus amigos, com os parentes, com os vizinhos. Compartilhe com todo mundo. Deixe seu like. Se inscreva no canal do RCB Podcast, né, que é por onde você está acompanhando agora. Se inscreva também, se você não for inscrito, no canal do Fala Gigi Podcast lá no YouTube. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, lá no Instagram, né? O pessoal adora que eu falo Instagram. Então acompanhe a gente lá nas redes sociais, né? Nos siga lá que tem sempre novidade. Inclusive no Instagram lá do Fala Gigi Podcast tá rolando uma rifa, que é da camiseta do Palmeiras, original, usada pelo Alec Gol, o Alexandro, que é daqui de Bauru, e jogou no Palmeiras no ano de 2016, né? O ano que o Palmeiras saiu do jejum do Campeonato Brasileiro. Então você pode concorrer a essa camiseta do Palmeiras. E é por uma causa nobre, para ajudar um amigo que lesionou o ombro, vai ter que passar por uma cirurgia. Essa cirurgia custa um certo valor e essa rifa será para custear justamente isso. Então se você é palmeirense ou se não é também, concorre lá essa rifa lá. Se ganhar, não for palmeirense, dá para presentear quem é, né? Algum conhecido. Eu mesmo sou São Paulino, né? Trouxe até a minha camisa aqui, ó. Porque somos rivais, né? Mas não inimigos. E por uma causa nobre, a gente tá fazendo essa rifa da camiseta do Palmeiras. Logo mais a gente vai soltar um vídeo sobre essa rifa lá no nosso Instagram, explicando melhor para você participar. Mas não deixe de adquirir essa rifa para ajudar o nosso amigo a realizar a cirurgia dele. Beleza? Boa sorte para todos vocês. Eu já comprei a minha, falei para vocês que sou São Paulino, mas se eu ganhar, vou presentear meu pai, que é palmeirense. Deve estar assistindo, já vai ficar feliz porque está concorrendo 2 vezes, porque eu sei que ele adquiriu também, né? Então, vai lá no nosso Instagram, vê como participar, como comprar a rifa e boa sorte para todos vocês. Não poderia deixar de falar também a todas as pessoas, todos os apoiadores e patrocinadores do nosso podcast, né? E começando pela RCB Estúdios Podcast. Então, se você, assim como eu, quer fazer lives, quer fazer podcast, tem um sonho, né, de estar aqui, assim como eu tive, quer tirar do papel, acredito que você precisa de um estúdio completo como esse, com microfones, câmeras, uma pessoa aqui para monitorar todo a sua live, né? E a RCB Estúdios Podcast tem isso para você. Então, se você tá afim, quer fazer podcast, quer fazer live, a RCB Estúdios Podcast tem tudo para você aqui. Aponte a câmera do seu celular pro QR Code está aparecendo, agende seu horário e vem conversar com eles. E vocês que nos acompanham aqui, notaram que o último ano
a identidade visual do Fala Gente Podcast mudou para melhor, né? E graças a Carvalho Marketing Digital. E eu sempre falo aqui da Carvalho Marketing Digital que ela é especializada nesse tipo de serviço, né? E a Carvalho Marketing Digital tem ajudado empresas a atingirem novos clientes através de estratégias do marketing digital, através das redes sociais que nós utilizamos tanto hoje, né? E a Carvalho Marketing Digital tem uma equipe super top que, inclusive, eu utilizo aqui e indico para todos vocês. Então, você está procurando uma empresa para impulsionar o seu negócio através das redes sociais? Eu indico a Carvalho Marketing Digital, top. Entre em contato com eles, aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo aí que está aparecendo. E é o seguinte, acabei de receber aqui, ó. Para vocês que entrarem em contato com a Carvalho Marketing Digital e falar que viu aqui no Fala Gente Podcast, vocês vão ter acesso a planos especiais e consultoria gratuita. Então, falou que viu aqui, além de planos especiais, consultoria gratuita. Então, não deixe de procurar eles lá, Carvalho Marketing Digital. Tenho certeza que vai impulsionar o seu negócio aí também. Valeu, pessoal. Agradecer a todos os apoiadores, a Ateliê de Delícias. Nossa, eu adoro um doce, um bolo. Então, agradecer a Roberta, Ateliê de Delícias, a Dom Marino Pizzaria Gourmet, o Anderson, o Marquinho, que tem sempre nos ajudado aqui. Você está procurando uma pizza, um rodízio gourmet top? Super recomendo. Dom Marino Pizzaria Gourmet. Dr. Salvador Donega, com a Clínica de Estética Avançada e Saúde, né? Tem nos ajudado muito por aqui também. E você? Tem seu animalzinho, tem seu pet e já ouviu falar de plano de saúde veterinário? É o que o Dr. Gabriel Lima oferece para você com a Canisplan. Então, teve curiosidade, quer saber mais como você pode adquirir esse plano, para quem é esse plano? Já vou adiantando que não é só para cão e gato, hein? Você que tem animais silvestres, aves, ele contempla no plano de saúde animal lá também. Então, eu acho super bacana isso daí, porque trabalhar com prevenção é sempre melhor do que agir depois na causa realmente, né? Então, você que tem seu pet, quer saber mais sobre o plano de saúde lá da Canisplan, aponte a câmera do seu celular e vai conversar com o Dr. Gabriel Lima lá, tenho certeza que ele vai atender vocês muito bem. E voltamos ao nosso bate-papo. Depois de agradecer a todo o pessoal que tem estado com a gente aí nessa jornada do podcast. Eu costumo começar os meus podcasts aqui. Eu falo assim, né? Vamos voltar lá do início, né? Até chegar aos dias de hoje. Eu falo para todo mundo que meu sonho de infância era ser jogador de futebol. Sempre quis ser jogador de futebol. Eu acredito que até acabei me encontrando um pouco na comunicação, mas era o meu sonho de infância, era ser jogador de futebol. E o sonho de infância da doutora Rosana, qual era? Meu sonho de infância sempre foi motivado pelos dentes. Eu não sabia bem o que me movia, mas a primeira experiência que eu tive foi quando, com 7, 8 anos, quando começou a nascer meus dentes anteriores, né, superiores, que eram dentes grandes, e uma vez no colégio uma bola bateu na minha boca e um dos dentes ficaram moles, né, praticamente. Então, eu fiquei com muito medo nessa época, porque eu pensei que fosse perder esses dentes. Imagina, eu com 7, quase 8 anos, né, que estava recém crescendo, né, e eu fiquei com medo, porque na época na cidade, eu morava em Pirajuí, tinha um dentista, Dr. Adel, que era o pavor das pessoas, porque ele extraía dente e fazia dentadura. Não tinha outro trabalho. E na época eu tinha muito medo, né? As pessoas tinham muito medo do que era dentista. Então, eu intuitivamente, nessa época, eu fiquei quietinha, né? Eu nem sequer comia alimento duro, eu nem mexia no dente, nem nada. Eu tive assim, uma reação favorável que fez com que o osso se formasse de novo, ou seja, na realidade não é o osso, é os ligamentos, né? Mas naquela época eu não tinha nem ideia do que era isso, eu só sentia o dente mole ou não. Aí se passou o tempo, meu dente começou a crescer normal, né? Na época ele estava só na metade, daí ele cresceu normal, né, gente?
E eu tive a experiência com 12 anos de ir na faculdade de odontologia, porque na época eu comia muito doce e começou a formar cáries, né? Então eu comecei a ir na faculdade para cuidar meus dentes. E tinha um dentista lá que estava aprendendo, o nome dele era Nestor, lembro até hoje. E eu me apaixonei por ele, porque ele era bem jovem, né? E eu tinha 12, né? 13 anos, ia fazer 13. E eu me apaixonei porque eu via aquele desenvolvimento dele de cuidado. Eram muito demorados os trabalhos. Para fazer uma restauração, era 2, 3 sessões. Restaurações simples, né? Então, eu sentia um cuidado diferente e passei a já não ter mais aquele medo do que era um tratamento odontológico e passei a gostar, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Terminei o tratamento e tudo, e eu com aquela intenção de né, voltar ali, naquele lugar, gostei, achei o máximo. Aí eu já sabia o que eu queria fazer na minha vida, que era cuidar, né, dos dentes das outras pessoas. Isso é muito bacana. É quando a gente tem esse primeiro contato mesmo com os instrumentos, né? Porque eu lembro também quando muito novo e a gente vai ao dentista, né? O pessoal fala assim, nossa, só o medo na maquininha já te deixa apavorado, né? Mas é muito bacana você olhar aquele profissionalismo, o ambiente. Então eu penso assim, se ele não te conquista, ele te coloca medo, pelo menos. E foi engraçado que eu pensei que estava apaixonado pelo dentista, mas na realidade eu estava apaixonado pela profissão, né? E até hoje essa paixão perdura. Então foi assim uma conquista realmente que essa profissão teve, né, desde o início. Não, isso é muito bacana. Eu falei no início, é muito legal olhar para o profissional e ver o quão apaixonado ele é pela profissão dele. Sim. Isso demonstra o cuidado que ele tem com os seus pacientes. Eu acredito que seja assim mesmo, né? Sim, é assim mesmo. Não, tem que ser... É muito zeloso do início ao fim, porque não é simplesmente um trabalho, né? É você trabalhar, não somente, vou citar uma reparação, mas você tem que trabalhar com prevenção, você tem que trabalhar com o posterior daquilo. Sim. Né? É um acompanhamento completo, na verdade, né? Sim, exatamente. E a prevenção faz parte da odontologia, né? Eu sempre falo que é uma prioridade em todos os sentidos, porque a gente não só faz prevenção na limpeza, nas instruções de escovação, de instrução de alimentos e tudo isso. A gente faz prevenção em tudo na odontologia, né? A gente previne antes de ter cáries, previne antes de fazer uma cavidade maior, previne antes de ter que fazer uma endodontia, previne antes de ter que fazer uma coroa. Então, todo tempo é uma prevenção. Sim. Todo tempo estamos correndo atrás disso. A senhora falou algo muito interessante, assim, que às vezes quando a gente fala em prevenção na área odontológica, a gente fica imaginando que prevenção é escovação, é fio, somente isso. Não que não seja, claro que é, né? Mas se eu fizer uma boa escovação e passar o fio corretamente, eu estou prevenido de qualquer coisa. Exatamente. O básico seria isso, né? A ideia principal de prevenção de todos é exatamente essa. O que acontece? Nós somos preguiçosos, não fazemos corretamente. A maioria a gente sabe que não faz, né? Mas na maioria das vezes a gente não sabe utilizar uma escova, a gente não sabe utilizar um fio dental, vamos dizer assim. Olha, a escova e o fio dental sempre é uma indicação para cada caso. Ou seja, tem isso ainda, não é ir lá e escolher essa que é mais bonita, aquela que... Não, tem pessoas essas cerdas é mais leve. Tem pessoas que precisam de uma escovação diferente da outra. Cada pessoa é individual, cada pessoa tem uma característica diferente, né? E uma necessidade diferente.
Muitas pessoas têm limitações físicas, outras não. Outras têm problemas de trabalho que não têm acesso a um tempo necessário para fazer algum tipo de procedimento. Então, cada pessoa tem um problema à parte que tem que ser resolvido e tem que ser superado para poder manter a sua saúde. Eu não falo só da saúde da boca, né, Giovanni? Eu falo da saúde da boca em geral, porque tudo começa na boca. Toda a saúde de uma pessoa começa na boca. Não só na parte da limpeza, não só na parte de infecção, gengiva e tudo isso, senão em tudo, no pH da boca. Se você mede o pH da boca, você vai saber como está o pH do seu corpo. E aí tem um limite entre saúde e doença. E quem trabalha com saúde de boca tem que saber tudo isso. Então, é muito, muito conhecimento para ser assimilado e muito mais ainda difícil de ser transmitido para aquelas pessoas que muitas vezes não têm o interesse no tema. Com certeza. E isso é importantíssimo. Tem muitas pessoas que esperam o dente cair para correr atrás, ou ter uma dor insuportável para procurar saber o que aconteceu. Sim. Como trabalhar com prevenção, fazer chegar de melhor forma para essas pessoas, que a prevenção é a melhor forma? Porque eu já ouvi gente falar assim, que, não, se eu for no dentista, ele vai arrumar alguma coisa para mim. Não é que ele vai arrumar alguma coisa, é porque você tem alguma coisa, né? E acredito que quanto mais vezes ele vai, menor a possibilidade dele ter alguma coisa mais séria, né? Então, aí vai de acordo com a seriedade do dentista, né? Em primeiro lugar, vai em relação a isso. Eu não posso falar em termos de ética profissional de outras pessoas ou de outras situações, né? Porém, no meu caso, eu trabalho muito com prevenção para não tirar o dinheiro do paciente. Então, muitas vezes, eu opto por fazer tratamento onde sai muito mais barato para o paciente, né? E o paciente chega já com aquela intenção de fazer algo diferente. Eu falo, não, você não precisa disso. Então, sempre vai ser um dentista que vai determinar a necessidade do que o paciente precisa. Muitos pacientes chegam achando que eu vim para fazer faceta, para isso e aquilo. E não é assim, porque muitas vezes, se o dentista faz aquilo que o paciente quer, muitas vezes não é um dentista que está oferecendo algo bom para ele. Compreende a diferença? Sim. E quando um vai num profissional da saúde, esse profissional da saúde tem que devolver a saúde para aquela pessoa. Ou prevenir que essa doença ocorra na pessoa. Então, trabalhar com prevenção é isso, né? Você conscientizar a pessoa que ela pode ser saudável sem adquirir uma doença a longo prazo. Ou seja, ela mesma pode se cuidar com alguns procedimentos. Vou te dar um exemplo da prevenção do câncer oral e, consequência, também o câncer de todo o organismo. Eu tenho tido no meu consultório casos mais frequentes de câncer oral. E eu sempre fiz prevenção de câncer oral. Todo tempo eu faço prevenção. Toda a primeira consulta consta disso. Então, às vezes, as pessoas chegam para mim e falam, mas você cobra consulta, doutora? Eu falo, é óbvio, porque tudo que é dado na primeira consulta, muitas vezes, vai depender da saúde da pessoa para o resto da vida. Então, eu dou indicações de como a pessoa se alimentar, o que ela deve comer, como deve fazer para cuidar dos seus dentes. Eu vejo toda a parte óssea, né? Então, cada pessoa é um mundo de necessidades. E muitas vezes a pessoa nem sabe que pode adquirir uma doença que está ali iminente na boca e que eu posso resolver rapidamente. Né? Por exemplo, só por dar um exemplo, o câncer, ele tem um meio ácido no corpo inferior a 6, de pH 6. E esse pH na boca é medido também. Então, a gente tem um controle de pH na boca para o paciente, prevenindo
Ou seja, se o paciente tem uma propensão de um pH baixo, quer dizer o quê? Se na boca o pH está baixo, no corpo também vai estar. Então, a probabilidade dele de ter uma doença, de acordo a esse pH baixo, é muito grande. Imagina eu diagnosticando numa primeira consulta aí, um paciente, então você corre esse risco, seu pH está baixo, vamos mudar a sua alimentação, vamos mudar seu estresse, porque você está com índice de estresse muito grande, você está quebrando o dente por estresse. E acontece muito isso, as pessoas ficam estressadas com um problema, chega com o dente quebrado. Aí quebra a restauração, quebra a coroa, quebra dente. Pelo nível de estresse alto. Nossa boca ela é porta de entrada para tudo, realmente. A boca é o que determina a saúde ou a doença de uma pessoa. Porque ali a pessoa vai comer, a pessoa vai ter uma infecção no corpo, que provém ali das bactérias da boca. Por exemplo, a endocardite. Muitas pessoas morrem e não sabem por que morreu. Um problema na boca, uma infecção ali que foi direto para o coração. O Streptococcus é o responsável por isso. E muitas pessoas nem sabem disso. Por exemplo, o amálgama em constante atrito ali, liberando o mercúrio. O mercúrio é um metal pesado, que é um dos causadores de uma neoplásia. Não imediatamente, mas ao longo do tempo, aquele vapor, vai se adicionando às células na corrente sanguínea e, em qualquer momento, a pessoa pode adquirir uma doença mais grave. A senhora falou do mercúrio, né? Vai muito do profissional também escolher os melhores equipamentos, escolher os melhores materiais para se trabalhar, né? Sim, sim. Porque às vezes a gente... vou me incluir. Né, para falar assim, tá falando da gente. Não, vou me incluir. Muitas vezes a gente tem uma necessidade, a gente quer procurar para um serviço, alguma coisa, e a gente, infelizmente, quer procurar preço. E esquece de procurar qualidade. Isso é o básico, mas não é errado, sabe, Giovanni? Eu nunca vejo isso como errado. Mas a gente não tem essa garantia, porque a gente é leigo também. Como é que eu vou saber se o material utilizado faz mal para minha saúde? Então, isso é assim, por isso que é tão importante, eu falo para as pessoas, não procurem o melhor ou menor preço, porque ninguém está comprando um carro. Ali, a pessoa está indo porque sabe que a outra pessoa que foi resultou satisfatório. Então, procure um profissional, tanto da área médica quanto odontológico, por recomendações. Essa é a melhor forma. Isso é para a vida, né? De procurar. Isso sempre foi, sempre vai ser. Hoje em dia está muito a parte de vender um produto. Eles falam muito de pacientes desqualificados. Outro dia eu me revoltei com isso. Eu falei, que isso de paciente desqualificado? Eu nunca tinha ouvido esse termo. Para comprar um produto, isso não existe. Então, hoje, terminam a faculdade, Giovanni, infelizmente, e vão aí atrás de fazer a sua propaganda. Ao invés de procurar mais estudos, mais especialidade, ter mais conhecimento para dar o melhor para os seus pacientes, eles vão atrás de fazer as propagandas. E quem não faz está defasado. Quantas vezes eu não ouvi essa palavra, você está defasado, você não faz... Né? Eu tenho lá meu Instagram com os meus pacientes de seguidores, né? E eu procuro postar ali para os meus pacientes. Né? Então, eu faço a conscientização através disso. Né? Porque é difícil, às vezes, você faz um tratamento, ficou tudo ok, o paciente nunca mais tem problema, mas também pensa que não precisa voltar para dar aquela manutenção, para fazer aquela prevenção de novo. Se voltar a doer, eu volto. Não é? Se voltar a doer, eu volto. Se quebrar, eu volto. E não é assim, porque a prevenção é o que vai manter aquela saúde. Então, é aquele compromisso do profissional ético, idôneo, é lógico, né? E o paciente que recebeu o tratamento. E também a cooperação dos dois. E mais importante de tudo é a confiança de que o paciente está indo num lugar, né, onde ele vai ser bem atendido, onde ele vai ter o melhor material, onde ele vai estar nas mãos de uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo.
E isso é difícil quando vai procurar pela primeira vez. Não é? Achar no escuro. Então, quando é recomendado, não é diferente? Com certeza. Então, é assim que eu gosto. Eu adoro quando vem paciente recomendado, eu adoro quando vem pessoa da família, eu atendo famílias inteiras, e isso para mim não tem assim um retorno de felicidade maior, sabe, Giovanni? Então, isso para mim não tem preço. É que, como a senhora falou, tudo virou negócio, né? Não, eu tenho que me amostrar, os amostradinhos, né? Tem que me amostrar, eu tenho que vender, eu tenho que vender, eu tenho que vender. E nada contra. Nada contra, cada um vende seu peixe. Tá todo mundo aí, né? O mercado tá aí pra todo mundo. Para isso, existe isso, né? Mas uma coisa é você vender o produto, outra coisa é você entregar um produto ruim. Com certeza. Essas são as diferenças. Com certeza. Que é o que a gente vê muito aí, né? Que a maioria oferece um produto que ou não tem, ou que no final não entregam, ou que muitas vezes, a gente estava conversando aqui antes de começar, né? Que a gente termina uma faculdade, a gente se propõe a iniciar e nós só temos a parte teórica, a gente não tem a parte prática e às vezes o formando, ele não tem um pouco de humildade para tentar com uma pessoa mais experiente, aprender mais, continuar estudando. Não, ela já quer se lançar ao mercado. Não, eu concluí meu curso. Não que não seja competente, é competente, concluiu o curso, né? Mas a experiência eu acredito que conta muito, né? E não só isso, Giovanni, e não só a experiência. Olha, eu vou te falar um caso que me emocionou uma vez. Quando eu estava dando aula de pós-graduação, eu tive um aluno de 65 anos que ele veio se atualizar. Porque ele fazia uma odontologia antiga. Então, a filhinha começou a fazer a especialização e eles vinham lá do sul, até aqui em Bauru, para ter o curso de atualização. Então, aquilo me emocionava. O nome dele é Ângelo, né? Me emocionava porque ele olhava eu assistindo as aulas, eu dando as aulas, ele falava, nossa, então eu estive fazendo errado? Eu falei, não, Ângelo, você esteve fazendo o melhor que você podia, com o conhecimento que você podia. Exato. E agora, por isso que você está aqui. E isso me causava assim, uma admiração cada vez maior por ele. E por mim, que eu estudava mais ainda para poder, sabe, aportar mais. Então, eu sempre tive esse pensamento de, olha, você nunca pode parar de estudar. Para isso, tem os artigos de publicação científica todos os anos. Toda vez que eu terminava um curso, eu falava para os meus alunos, vocês têm que ler artigos. O livro se defasa. O livro ensina técnicas, mas os artigos é o que vai buscar aquilo novo. É o que vai buscar a odontologia do futuro. A gente não pode parar, né? Não. E acredito que a senhora tem visto muitos avanços, né? Sim. Igual, acredito que tecnológicos, acho que os maiores que tivemos aí, né? Mas como é que a senhora vê, assim, esses avanços? Tem ajudado muito? Alguns têm atrapalhado ou não? Todos eles vêm para ajudar mesmo? Olha, temos o que é tendência, né? E tem outros que são modinha. Não vai pegar por muito tempo. Ele vem, fica um tempo, vende lá uma quantidade, as pessoas se dão conta de que não tem nada a ver. Não agregou tanto assim. Né? Então, outros vêm para ficar. Tá? Por exemplo, o scanner. O scanner é um avanço muito grande. Temos aí a tecnologia de fazer a coroa, né? Numa máquina. Hoje em dia, a própria máquina talha a coroa e com um bloco de porcelana, que pode ser qualquer tipo de porcelana, feldispática, de silicato de lítio, zircônio, ou seja, as que são destinadas à odontologia, né? E um dia, em meia hora, ele faz a coroa. Né? E antes tinha que fazer o molde, nada contra o molde, porque funciona, eu usei muito tempo isso, mas com o scanner, você vem lá e com um lapisinho, você tira o molde perfeito. O molde era a massa. A gente tinha que morder, assim, meu Deus do céu, que terror que era esses moldes. Hoje temos o scanner, porque é algo que veio para ficar e ajuda muito, e é rápido. Antigamente se demorava quase uma semana, 2, para entregar um trabalho de laboratório. Hoje
48 horas. 48 Muito horas. O rápido. trabalho de laboratório está aí. Faz 4, 5, 6 coroa sobre implante. Muito rápido. Então, é muito bom. E a qualidade é perfeita, porque, né, não tem distorção nenhuma. Então, é bom isso. Os avanços são bons. Né? E eu acredito que tudo que vem para agregar, Sim, né, que é vem para bem-vindo. agregar. Tem outros que são assim, que se a pessoa não tiver conhecimento, vai usar como para se mostrar, causa Era isso que eu ia dano, questionar mesmo. causa um dano irreparável. Porque assim, novas ferramentas são lançadas o tempo todo. Sim, Mas eu acredito que também você também tem que se propor sim. a estudar essas novas ferramentas. Não só estudar as novas ferramentas, saber o que tem, o que elas podem fazer ou não. Então, para isso, tem que conhecer muito bem a anatomia, fisiologia, tudo o que está relacionado à boca. Por exemplo, tem uns cursos de final de semana, que já fui até convidada a dar esse tipo de curso, eu não aceito, sou contra isso, que vem um grupo de alunos, tem um final de semana, sábado, domingo, fazendo o curso, E já chega sai no final, habilitado. já sai habilitado para fazer. Então, aí É faz muito pouco para. não, é impossível aprender, ter um conhecimento básico com esse tipo de qualidade de ensino. Não tem condições de passar tanta informação para uma pessoa em tão pouco tempo. Informações que, às vezes, dura 4 anos para se assimilar. Né? Então, por exemplo, esse de medição de gengiva, onde se corta a gengiva, esse é um dos piores. Porque para tirar uma gengiva tem que ser através de medida e não pode ter invasão de espaço biológico. Então, assim, ó, um conselho que eu dou para as pessoas, não deixem cortar a gengiva. Anotem Quem tem aí. sorriso gengival. Não precisa. Nossa, um dos casos mais difíceis que eu tive foi esse tipo de procedimento. Ou seja, a pessoa fica com uma gengivite crônica por muito tempo. É muito difícil resolver esses casos. Então, olha, tem muita coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Então, quando eu ia nos congressos junto com os meus alunos, a gente ia lá comentando, isso serve, isso não serve, por isso, por aquilo. E é gostoso isso. Sim, compartilhar. Compartilhar é bom. E eu tenho comigo que a gente aprende muito compartilhando. Uhum. Né? Às vezes é um detalhe que você deixou passar, Sim. assim, nossa, era por isso por conta Sim. daquilo. Aí você começa a ligar as coisas, Olha, tudo começa a fazer sentido. Você tem tanta razão nisso que você nem imagina. Se você me perguntar por quê, eu vou te falar, mas olha... Eu não posso deixar de perguntar agora, né? O porquê? Conte-nos. Olha, a época que eu mais aprendi foi depois do meu mestrado e na época que eu estava dando aula. Porque aluno sabe errar. Sabe? Aluno sabe E errar. aluno pergunta tudo. Sim. Então, olha, quando ia colocar o pino, fazia falso conduto. Aí extraía um dente, extraía o outro. Ai, meu Colocava Deus. anestesia de uma forma errada. Não pegava anestesia, não encontrava nervo. Daí ia fazer um procedimento de desgaste, desgastava demais, invadia espaço biológico. Quando ia fazer gengivoplastia, cortava demais. Quando cortava de menos, perfeito, né? Ainda Ia tem lá, espaço pra cortar eu ia um lá, pouco. cortava certinho. Desgastou de menos? Vamos desgastar um pouco mais. Sim. Então é ali, olha, uma vez uma desgastou tanto para fazer uma coroa. Que teve que fazer foi um aluno. implante. Não. Na hora de tirar a moldagem, saiu o pedacinho que ficou para, né, para retenção da coroa. E ele, doutora, e agora? Eu falei, nossa, que caso difícil. Aí a gente restaurei, mas e para restaurar e não ter que fazer a coroa de novo, a gente tirou um molde com um pedacinho ali. Ou seja, era tudo um desafio. Imagina. Cada dia um aprendizado novo de resolver uma situação. A dona Iraci está nos assistindo. Eu espero que ela me ajude, não me deixe mentir sozinho. Então a senhora coloca aí no chat, se a senhora lembrar. A senhora falou que quase perdeu um dente uma vez, né? Sim. Eu também quase perdi meu dente da Nossa. frente uma vez. Eu era muito pequeno, não lembro quantos anos.
Minha família vem da roça, né? Todos são situantes, Ai, que né? De gostoso. sítio e tal. É gostoso. E a gente pegava um papelão e descia escorregando nos barrancos da vida. Ah, eu fazia isso também com meu Nossa, uma irmão. delícia, né? É uma delícia. Um belo dia, bati o dente no meu queixo, não sei como. Eu bati o dente no meu queixo, eu bati o dente no meu joelho. Nossa. Não sei como é que eu consegui fazer isso aí. O dente amoleceu também. Ficou. Sério? Cai, não cai, não caiu. Cai, não cai, não caiu. Mas eu tinha os dentes bem pra frente. Quem me conheceu lá na minha infância lá vai lembrar. E eu fui fazer, eu acredito que é no centrinho, aí que eu quero que minha mãe me ajude, você foi lá mesmo. Uhum. Eu fiz um acompanhamento no centrinho, com estudantes que Uhum. acompanharam lá. Coloquei aparelho dentário, né? Deu uma resolvidinha, né, na minha vida. Aham. E recentemente eu fui extrair os dentes do siso. Até já contei pra senhora, né? Aham. Porque houve uma mudança de turma quando eu cheguei lá. Eu cheguei lá pra fazer a extração do meu dente do siso, né? E o instrutor, o professor que estava lá na hora, graças a Deus ele apareceu lá, porque eu não sei o que poderia acontecer. Ele olhou pro meu caso e falou assim: Não, mas o que esse menino tá fazendo aqui? Esse menino aqui não é pra turma de vocês. E me passou pra uma outra turma. Eu não sei qual era aquela turma e também não sei pra que turma que eu fui, né? Na época eu lembro que ele falou sobre parestesia. É isso o termo correto, né? Parestesia. Corria o risco de pegar um nervo e deixar essa parte, no caso, paralisado. Me explique mais sobre isso. O que poderia ter acontecido caso tivesse dado errado uma extração dessa? A extração do terceiro molar é sempre um risco maior, né? É um procedimento onde, principalmente no dente inferior, terceiro inferior, que esteja impactado, né? Um dente impactado é aquele que ainda não erupcionou, ou seja, não saiu de dentro do osso. Então, esse osso está totalmente aí, ou parcialmente, dentro do que é o osso, né? E por ele passa vários nervos, em vários complexos de artérias ali. Então, ao remover esse dente, tem que ter muito critério, muito conhecimento, muita experiência, porque se lesionar um nervo, dá parestesia, né? Ou seja, paralisa um lado da face. Se lesionar uma artéria, aí o problema é muito maior. Aí paralisa o corpo inteiro. Dá uma perda de sangue muito grande, né? É como cortar uma artéria, tem que ser cauterizada. Se não intervir, pode levar a óbito. Né? Sim, o paciente, se não for socorrido a tempo, pode ter uma hipovolêmia, ou seja, uma perda de sangue muito rápido, né? Baixa de pressão e óbito. Isso é descrito dentro dos procedimentos, né? De risco. Eu não li as letrinhas miúdas. Então, sempre vai ser um procedimento, principalmente o inferior, tá? Que foi o que deu trabalho. Impactados inferiores. Muitas vezes, o dentista até opta por desgastar com peça de alta rotação o dente mesmo. Muitas vezes, eu fiz esse procedimento desgastando o dente dentro do osso, né? Até ele consumir inteiro no desgaste. E não correr o risco aí de estar quebrando o osso, estar expondo toda essa estrutura de artérias e veias e tudo aí, como para ter um risco maior. Acaba dando um pouco mais de trabalho, mas o risco é menor. O risco é menor, exatamente. Né? E aí que entra a experiência também, né? Aí que Porque entra uma a pessoa que acha que ela tem experiência. que extrair, ela vai querer extrair. Sim, sim. Então, mas daí vem aquele primeiro assunto que a gente teve, né? Sempre o dentista vai saber o que o paciente necessita. Por isso que tem que ter essa confiança nele, né? Para que ele possa atuar e fazer o melhor. Agora, a partir do momento que a pessoa vai buscando um preço, cadê essa confiança? Eu vou no mais barato, né? Lembrando também que eu não cheguei lá, sentei e foram extrair o meu dente, né? Foi todo feito um acompanhamento prévio, eu tive que passar por tomografias, né? Então, Você houve vê que um acompanhamento. Com tudo ainda tem o risco, né? Com tudo ainda me colocaram na turma errada. Imagina! Mas me salvaram a tempo. Deu certo. Tem, assim, muito mito, assim, na odontologia? Vixe, é o que mais tem. O que mais tem? Mito na odontologia. E que a gente segue até hoje. Sim.
Nossa, tem muitos mesmo. Muitos. Ó, vou dar um exemplo para você. Escovar logo depois das refeições. Tá? Vamos aí a um clássico. Doutora, isso é a pergunta clássica. Devo escovar os dentes logo depois que eu almoço? Muitas vezes eu não posso pelo trabalho, né? Então, aí vai a resposta. É um mito, não precisa escovar imediatamente. Aliás, não é satisfatório. Porque na odontologia a gente tem uma curva que chama curva de Stefan, que foi a pessoa que descobriu isso. Então, a gente tem um processo de desmineralização, né? Depois que o pH da boca baixa a menos de 7. Tá? Então, a 5,5 começa um processo de desmineralização, ou seja, onde o dente perde cálcio e fosfato em direção à saliva, né? E fica, de certa forma, susceptível, né? Daí, depois de 20 minutos, começa o processo de remineralização, ou seja, o fósforo, o fosfato e o cálcio que saiu do dente, outra vez, nesse período de 20 minutos, entra de novo no esmalte do dente, na subsuperfície, que ela tem tipo uma casinha de abelha, assim, com poros. Esses entra outra vez nos poros e remineraliza o dente. Porque se não fosse isso, toda vez que diminui o pH, perdêssemos minerais, estávamos sem dente, né? Então, o corpo é inteligente. Esse processo é um processo onde dá saúde para o dente e um longo prazo em boca, né? Então, quando ocorre essa desmineralização, ocorre quando? Quando nos alimentamos, ou seja, consumimos alimentos mais ácidos, como, por exemplo, a Coca-Cola tem o pH 2,6, né? O limão, o suco de laranja, suco de limão, o abacaxi, o óleo de oliva, por exemplo, tem uma acidez de 0,5, né? Às vezes a pessoa não imagina isso, mas é. Então, todo alimento ácido vai fazer com que o dente perca minerais e os minerais vão em direção à saliva. E, nesse tempo, é o que se demora para recuperar. Tá? Então, se eu escovar o dente imediatamente após comer, não dar esse tempo de remineralização, então o dente vai estar susceptível a um desgaste maior. Então, não está tão recomendado, não é recomendado antes dos 20 minutos, a gente coloca como 30 minutos, né? Comer, já correr lá e escovar, principalmente se comer alimentos bastante ácidos. Tá? Por outro lado, tem um outro tema que é muito, muito importante. A língua. A língua deve ser escovada ou não? Vixe, erramos a vida inteira, minha gente. Eu acredito que sim. Acredita que sim. Ixi, ferrou. Não era para ter escovado. Com pasta. Com pasta. Um monte de pasta, não precisa de um monte de pasta. Esse é outro mito. Vou usar só para ter que comprar mais pasta depois. Um pouquinho já basta. Sim. Às vezes até a escova faz esse trabalho. Tá? Outro mito. Mas pode ou não pode? Depois pode? Vou juntar tudo, tá? Mas pode? Peraí. Ai, meu Deus do céu. Eu vou juntar tudo depois. Vamos e lá. O enxaguante bucal, esse pode que a gente pode? compra na farmácia. Meu Deus do céu, tô acabando com os dentes. O que faz esse enxaguante bucal? Ele mata todas as bactérias. É para ser assim, né? É para ser assim. Só que as pessoas se esquecem que temos bactérias boas e ruins. Ele mata todas. Ele mata todas. Então, a partir do momento que mata tudo... A sua boca também está desprotegida. Está desprotegida. Tá? Então, a língua ela é responsável por transformar o nitrato em nitrito. E no estômago, esse nitrito se transforma em óxido nitroso, que é benefício para todo o corpo. Então, a gente se alimenta com nitrato e aí, na boca, ocorre essa transformação. Tá? Então, esse óxido nitroso, ele é responsável pelo funcionamento do coração, ereção, funcionamento do cérebro,
etc. Só traz benefício. E os alimentos que contêm ele é brócolis, cenoura, alface, espirulina, que é um dos mais que compõe, né, esse alimento. Olha só. Ele é excelente. Então, o que acontece com esse enxaguatório bucal aí? Ele é válido utilizar? Ai, meu Deus do céu. Eu sabia que nós estava fazendo errado. Robson chegou Eu, aí quando agora. falo para os meus pacientes fazer enxaguatório, eles acham, muitas vezes, que é com esse enxaguatório que compra na farmácia. E não, é com água. Somente. Enxaguatório é só com água. A não ser que tem casos específicos de pacientes que têm doença periodontal e que precisa de enxaguatórios específicos com componentes específicos para matar bactérias específicas. Voltamos àquele É caso. diferente. Cada caso É um caso. O dentista vai saber quando o paciente precisa, e não é todo tempo. É um tempo, como um medicamento. Olha só. Tá, vamos agora. Qual que era o outro que eu queria fechar, que eu não terminei? Língua enxaguante. Tá. A língua, eu devo escovar a língua? Tá, essas bactérias do óxido do nitrato que começa a digestão ali, tá na língua. Pronto. Que coisa, não? A gente... Tá na língua. A gente aprende errado desde pequeno. Se tiver alguma substância na língua que precisa ser retirada, a pessoa vai lá, o dentista vai saber se tem ou não tem. Hoje em dia, tem várias técnicas de ver isso aí. Eu uso, né? Então, eu faço esse tipo de prevenção no meu consultório. Muito bacana, viu? E o fio dental deve passar antes ou depois? Eu passo antes. Eu faço escovação depois. E qual que é a diferença? Eu acredito que a escovação ela vem para retirar os resíduos que o fio acabou deixando. Eu utilizo essa... Mas o fio também pode tirar o resíduo que a da escova deixa? Mais por arroz por cima ou por Não baixo é um do mito? feijão? Fala pra mim. Né? Fica a gosto do freguês. Né? Imagina uma pessoa que está no Já me hospital. perguntaram isso. Arroz por cima ou por baixo do feijão? Depende da ordem das panelas. Então, tem pessoas... Se o arroz estiver primeiro, é primeiro. Mas geralmente na escovação eu utilizo o Não é lógico pensar assim? Sim. Agora, muitas vezes, é lógico que tem um ritual, né, que a gente aprende, que muitas vezes a gente... Por ensinar... É basicamente um ritual mesmo. A gente ensina. O paciente quer aprender alguma coisa. Vamos passar depois? Então, vamos fazer uma técnica. Você escova, depois você passa o fio dental e tal, né? Mas, de repente, uma pessoa que está no hospital, às vezes, não tem nem condições de escovar um dente. Como é que faz? Como é que vai fazer? Então, aí... Né? Outra coisa, a digestão dos carboidratos também começam na boca. Então, a mastigação é muito importante. E é muito importante também esse após 20 minutos, por isso também, não só pelo pH, senão também pela a parte da absorção, né, da quebra aí do carboidrato, que tem as enzimas na boca, que começa aí na boca e termina no estômago, e depois aí no duodeno absorvido, tá bom? Isso aí é puxão de orelha pra um monte de gente, é um conglomerado aí de conhecimentos que, na realidade, são mitos. Né? E a pessoa não tem por que saber isso. Não, são coisas que a gente... Quando o paciente está no consultório, você tinha me perguntado como que eu conscientizo ele. Toda vez que eu estou atendendo um paciente, eu estou ali, ó, blá, 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 na orelha dele. Eu falo assim, ó, isso aqui não é um diálogo, isso aqui é um monólogo, tá? Depois, se tiver alguma dúvida, você me fala. Porque o paciente, eu aproveito que o paciente está de boca aberta e vou... Escute, aprenda. E dou informações para ele que ele jamais imaginou na vida dele. Aí eu falo tudo que eu acho que é importante no caso dele. Eu não falo para ele se não é importante para ele nesse momento. Vou um pouquinho lá pro chat. Vai. Agradecer o pessoal que tá mandando as mensagens. Então, o Dr. Gabriel Lima, inclusive, tá no chat aí. Mandou um boa tarde, doutora. Né, a todos que participam. Boa tarde, Gabriel Lima. A dona Iraci Cesário, que é minha mãe, tá aqui também. Boa tarde, dona Iraci. Inclusive, ela confirmou depois, tá? Foi no centrinho, sim, que eu fiz o acompanhamento. A Bruna Correia. Boa tarde, Bruna. doutora. Uma excelentíssima profissional. Né? Doutora Rosana, como detectar os primeiros sintomas de um câncer oral?
Ah, está. Vamos responder. Vamos responder, Bruna. É. Ela que perguntou? Ela que perguntou, Ah, tá. a Bruna. Mas como posso saber se o meu dentista usa produtos de qualidade? Isso aí é complicadíssimo, né? É só olhar. Tem que ser nacional, importado? Foram essas perguntas que a Bruna fez. Obrigado, Bruna, por participar. Eu vou responder, viu, Bruna? Então tá aí. A Bruna perguntou. Vamos. Como detectar, então, os primeiros sintomas de um câncer? Vamos responder, então, para você, Bruna. Essa é a minha preocupação desde que eu comecei com toda a minha prática no consultório. Então, o diagnóstico de câncer preventivo, para mim, não tem preço. Então, o câncer ele é multifatorial, assim como a cárie, né? Ele vem de várias probabilidades de se formar, né? Ele é uma diferenciação celular onde a célula não morre, que deveria morrer, sofre apoptose, né? Ela se transforma em uma célula diferenciada. E essa célula diferenciada começa a crescer. Tá? Então, para começar, para que ocorra tudo isso, tem que existir um pH baixo. Tá? Tem que existir um processo, muitas vezes a longo prazo, não é de uma hora para outra. A gente tem um limite, um limiar entre saúde e doença. E temos no meio o ponto do não retorno, chama não retorno, né? Então, a pessoa que chega nesse ponto e não tem a prevenção que deveria ter, ela passa para o ponto já da doença. Daí já é tarde demais para fazer prevenção nesse sentido. Então, na boca, a gente pode diagnosticar a probabilidade que uma pessoa pode vir a ter um câncer. Então, o que a gente vê em primeiro lugar? O nível de estresse da pessoa. Dá para ver o cortisol, dá para ver através de exame. Né? Então, geralmente eu não faço esse tipo de exame, mas eu indico para a pessoa buscar um médico para fazer. Então, eu vejo um paciente que está extremamente estressado. Geralmente são esses que precisam de medicamento para dormir, está passando por situações econômicas difíceis, né? Então, já chega com aquela reclamação, aquela dificuldade, tudo aquilo. Então, é um candidato para se fazer esse acompanhamento. Tá? Depois, o acompanhamento do pH, que, olha, é determinante, é importantíssimo. Hoje em dia, a gente tem umas fitas de pH para medir o pH da saliva. O pH normal é 7,4. Tá? Quando baixa de 6, já é um nível crítico, onde faz dano para a boca e o corpo também. Então, se o pH da boca está baixo, o do corpo também está. E como a gente mede esse pH? A gente mede assim, a gente deixa o paciente em um jejum de 4 horas, para o paciente não ter que vir em jejum de manhã, né? E a gente junta saliva suficiente e coloca um papel medidor de pH nessa saliva do paciente. E aí tem um marcador que vai me indicar se o pH está baixo ou não. Se o pH estiver baixo, então a gente dá um monte de outras indicações. É uma prevenção. Ficar atento. Outro é ver os linfódomos, né? Os gânglios, se apresenta algum gânglio infartado, porque gânglio todos temos, né? Uhum. Que é na parte da cabeça, pescoço, a parte do pescoço. Então, essa palpação é essencial na primeira consulta, eu sempre faço, tá? Consulta anual também. Já tive muito paciente que foi diagnosticado já. Também lesão de boca, por exemplo, uma lesão que o paciente morde em algum lugar ali, é uma lesão onde vai formando uma hiperplásia, ou seja, uma hiperplásia é uma diferenciação celular, que é o indício de uma lesão pré-cancerígena. Muitas vezes vem através de exames que eu peço na primeira consulta, que o paciente não tem nem ideia. De repente, a gente encontra aí dentro do osso uma lesão onde está já começando algo. Então, a gente chama de, em espanhol, hallazgo radiográfico. Aqui deve ser achados radiográficos que, né, são coisas que a gente detecta precocemente. Tudo sem sintomas. Paciente esfumante, o exame é outro.
a conscientização de deixar de fumar. Por isso a importância da prevenção, do acompanhamento, né, doutora? Por isso que eu falo. A prevenção é muito, muito importante em todas as áreas. E, para mim, Giovanni, o futuro da odontologia é a prevenção. Não existe outro futuro. É a prevenção. Porque se não tiver prevenção, nunca vamos ter saúde. Sim. Né? E a prevenção está em tudo. Vamos lá, doutor Gabriel. Ó. Qual a melhor opção para repor o terceiro molar? É essa a pergunta, Gabriel? Qual a melhor opção para repor o terceiro molar? Ponte ou implante? Olha, o terceiro molar, geralmente, tem muitas pessoas que nascem sem. Então, a preocupação em repor... Dá para viver sem. A preocupação em repor o terceiro molar é muito pouca. Geralmente, tem dentista que até tiram todos por prevenir. Tá? Eu tenho meus 4 terceiros, eles estão em boca, não vejo necessidade nenhuma, mas é um dente que, com o tempo, a gente vai deixar de ter esse dente. Né? Porque, Legal. de acordo com a miscigenação, já vai modificando, a gente vai tendo uma evolução diferente, mesmo porque a gente não come aquela carne onde necessita aquele dente mais pontiagudo. Temos 4 só, que são os caninos, que está sendo suficiente. Pessoal mandando mensagem aqui também, falando que uma excelente profissional, agradecimentos à doutora Rosana. Agradeço. Né? A Mel. Ah. Dentista maravilhosa. Um abraço para Mel. Letícia Cardoso. Doutora Rosana maravilhosa, excelente profissional. Muito e tem obrigada. uma aqui que é Skyline. Aí eu não sei quem que é. Atendimento maravilhoso da doutora Rosana. Muito obrigada. Eu posso manter minha higiene em dia. O segredo é, quanto maior a escovação, melhor. Qual o recomendado? Quanto mais escovação, melhor, seguindo as regrinhas lá de... Não precisa exagerar, né? Eu acho que a escovação está relacionada com a necessidade de cada um. Claro que paciente que está em atividade de cáries, né? Eu vou dar uma indicação de escovar obrigatoriamente 3 vezes ao dia ou após, né, algum consumo de doce, porque é difícil você... Doce é o grande vilão mesmo. O doce é o veneno, né? O doce é o veneno, não só para a boca. Vilão todos são. Senão para o corpo. Tá? Então, se pudéssemos substituir o doce. O doce que eu falo é a sacarose, tá? Aquele doce que está em tudo, no pão, sabe? O açúcar. Sim. Né? A frutose serve? Não, também a frutose é danina, tá? A frutose vem junto com a fruta, aí sim é boa. Entendi. E tem que comer o que serve para ajudar na absorção dessa frutose, que é a fibra da fruta, né? Então, eu acredito que Deus fez tudo perfeito. E quando fez a frutose, que é doce, né? Sim. Gostoso, veio a fibra junto, que faz parte da fruta, que é o natural a gente comer. Né? Então, doce melhor é esse. O mel, de vez em quando, né? Porque não tem necessidade tanto. E o resto é o resto. O que causa cáries é o açúcar. Porque lembra que eu te falei que eu fico ali no ouvido dos pacientes quando eles estão em consulta? Conscientizando eles. Tá. No inconsciente. No inconsciente. Paciente que tem cáries, você tem que falar, às vezes, com ele numa linguagem que ele entenda. Então, o que eu falo, Giovanni? Quer saber? Pode contar. Agora deixa todo mundo curioso. Eu falo assim, ó. A cáries, tá? Ela é provocada por uma bactéria que chama Streptococcus mutans. E ela é uma bolinha. E essa bolinha, ela junta uma com a outra e forma uma família. Primeiro namora, depois forma uma família, tá? E o que procura uma família? Casa. Moradia. Casa e alimento. Sem isso não dá para viver. Então, essas bactérias, elas procuram, primeiro se junta, procura a casinha, um lugarzinho escondidinho, onde ela encontra ali, que são nas fissurinhas, alguma trinca, entre os dentes, algum buraquinho ali que ela encontra de irregular, elas vão, que a pessoa não usa fio dental, então ela vai se alojando. e vai crescendo a família.
A hora que ela vai crescendo na família, ela vai criando ali um meio ácido. Você vê como o pH é muito importante. Ela forma ali um meio ácido. E esse meio ácido, ele dissolve o dente e vai ampliando a casinha deles. E como forma esse ácido? Ela come o açúcar, não é outra coisa, é o açúcar, a sacarose. Por quê? Porque com a sacarose ela forma o mutano. O mutano é aquele que gruda e deixa a família unida ali, ó. As bactérias unidas, tá? Aí elas comem e faz o cocôzinho ali mesmo. Ou seja, a secreção dela é o entorno dela. E isso é o que vai tornar cada vez mais ácido esse meio ali. E esse ácido vai causando a desmineralização do dente e ela vai ampliando. Daí chama os parentes, que são os lactobacilos, que eles servem para fermentar tudo aquilo, e amplia a cavidade, e amplia, aí vai virando uma mansão. Aí eles comem, secreta, dorme, procria. E aquela cáries, ela vai em direção, primeiro, à dentina, a pessoa não sente nada, porque eles vão jogando um ácido que não deixa sentir dor. Você já viu aquelas cavidades grandes, a pessoa não sente dor? Não vai no dentista porque não sente dor. Esses são os que não vão no dentista. Aí, até chegar na polpa. Ah, chegou na polpa, aí dói. Aí é hora de procurar o dentista. Aí Quer dizer, dói. a hora já passou, né? Mas Aí é a hora dói. que ele procura o dentista. Aí já não dá para restaurar mais, daí tem que fazer o canal. E se não dói? Aí nem vai. Muitas vezes não dói. Aí entra para dentro do dente, vai até na raiz. Aí tem dente, às vezes, que se degrada inteirinho. Fica só a raizinha. Já vi caso assim. Porque o paciente não sentiu dor. Tem pessoas que têm um grau de dor menor, outros maior. Então, não ocorre a inflamação da polpa. As bactérias estão tão ativas ali que elas não deixam. Elas movem ali rapidamente e mata rápido o nervo, pronto. Necrosou a polpa e elas já entram e faz a festa. E aí amplia bem a moradia delas. Então, esse é um processo, não é de um dia para o outro, Giovana, é assim, ó. Demora anos, às vezes, para se perder um dente, assim, em prol desse tipo de bactéria. Ou seja, uma pessoa que perde um dente hoje por esse motivo é porque há anos não vem tendo um pouco de cuidado. Então, ó, para ter cárie, necessita bactéria. Bactéria todos temos. Tá? Que nem o fungos, todos temos fungos. Quando baixa a imunidade, o fungo ativa. Sim. Você sabe disso, né? Isso é no corpo inteiro. A bactéria, todos temos a bactéria na boca. Porém, ela pode ser que não esteja específica, ou seja, não está unida o suficiente para causar um dano. Então, aí você escova ela, desestrutura, vai lá, faz uma profilaxia, tira o tártaro, desestrutura toda essa família, aí vai cada um para um lado. Mas fica lá perdida durante o tempo e não faz nada. A gente convive praticamente com os estreptococos, normal. Mas a partir do momento que você começa a dar alimento para ele, sacarose, açúcar, aí eles começam a se tornar específicos, eles se juntam, se unem, grudam um no outro, tá? Através do mutano que eu te falei, que é a secreção da bactéria. Com esse alimento que eles têm, né? Eles têm o dente, que é o meio que eles precisam, tá? E o tempo. Então, para ter cáries, precisa da bactéria, da comida da bactéria e um hospedeiro. É o dente e a nossa boca. Uma vez tendo tudo isso, aí a probabilidade de ter cárie já é 100%. Então, com o tempo, isso pode se tornar de forma ultraestrutural, ou seja, eu vendo um paciente que chega no consultório, eu vejo uma lesão de mancha branca, de desmineralização localizada, eu falo, ó, esse paciente pode ter cáries. Se ficar um mês nessas condições que ele está, ele vai ter cáries. Se você me trouxer uma pessoa, levar no consultório, eu diagnostico se ela vai ter ou não, se ela está ou não em atividade para ter cáries. Então, você vê que a gente pode, antes da pessoa ter, saber se ela vai ter. Prevenção. É importante, é muito grande, né? Conhecimento. Conscientizar é muito importante. Porque primeiro, para essa pessoa ela procurar a prevenção, ela tem que estar
consciente daquilo que ela precisa. Fala assim, não, é importante para sua saúde bucal e do corpo todo. A gente acabou de falar que a boca é a porta de entrada para tudo, né? Então, o dia que ela tiver consciência que a boca dela é importantíssimo, né? Ela ter esse cuidado. Ah, mas eu não tô sentindo dor. Eu dou meu sorriso pro espelho e tá ok. Vamos deixar isso do jeito que tá, então, né? Que permaneça assim, ok, né? Sim, e às vezes, Giovanni, Pode falar. Pode falar. É até difícil para mim falar, mas para mim, ó, com as experiências que eu tenho, paciente que nunca foi ao dentista e chega no meu consultório, é facinho tratar. Por pior que seja a perda. Sabe qual é o mais difícil para mim tratar? Que passou por outros e já fizeram coisas que... Tá muito mexido, tá... Duro é correr atrás. É mais fácil chegar a um paciente que não tem nenhuma intervenção e você agir com a intervenção correta do que um que teve uma intervenção aqui. Que não correta. Não corretas. Por isso que eu sempre aconselho. Não vaiam atrás do mais barato. Não vejam... Vai atrás de qualidade. Não vejam um profissional como algo que esteja comprando. Sim. Não é uma compra. É o melhor investimento para a sua saúde. Procura realmente... Eu não estou falando só de mim, Giovanni. Eu estou falando que existem muitos profissionais capacitados. Né? Muitos. E eu conheço muitos. Mas eu também conheço muitos que só querem o seu dinheiro. Infelizmente, Infelizmente. Né? Infelizmente. A gente falou muito assim sobre faculdade, pessoal que tá terminando ou já terminou, que muitas vezes não procura se especializar e já se lança. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem pro pessoal que sonha em fazer odontologia, que faz odontologia, ou até mesmo que acabou de se formar. O que a senhora teria para esse pessoal? Olha, é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Continue estudando a vida inteira. Continue estudando, sendo éticos, fazendo para outra pessoa aquilo que você gostaria que fizesse na sua boca, né? Trabalhando com paixão e dando o melhor que você pode oferecer. Isso é o que eu sempre falei para os meus alunos. Sempre. Procurem trabalho de pesquisa, se atualize, esteja sempre buscando. Trabalhe com o melhor material do mundo. Isso é importantíssimo, porque você vai poder dar o melhor para o seu paciente. Esse é o conselho de sempre que eu dou para ele, e eles sabem disso. E o melhor conselho, né? O melhor conselho. Eu acho a ética profissional, eu acho que é fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você, eu acho que isso é super importante. Se colocar no lugar do outro, ter empatia. Né? Sim. Acho que Se fosse assim, teríamos um mundo bem melhor. Bem melhor, bem melhor. Né? A maioria das pessoas não tem empatia. Né? Cada um olha o seu lado e acabou. Tá tudo bem. É que o cérebro, às vezes, recebe informações e influências externas que não são compatíveis para a sua saúde, E não só falo saúde física, eu falo saúde emocional. Sim. Né? Então, muitas vezes, recebem informações porque ninguém nasce ruim, ninguém nasce com falhas ou egoísmo. Bom, um pouco de egoísmo sempre tem a criança, porém, necessidades são maiores. Né? Então, o cérebro sempre vai ser o mais burrinho do corpo. Então, tem que ter essa comunhão, porque o cérebro é um processador, né? Ele recebe, armazena memórias. Sim. E age de acordo com aquilo. Então, nesse cérebro tem que ter um pouquinho mais de dó da célulazinha, do corpo. Deixar o corpo trabalhar, não interferir na saúde do corpo. Ou seja, come coisas saudáveis. Não tenha maus hábitos, não intoxica o corpo com tantas coisas tóxicas. Cigarro, drogas, estresse, que mais? Álcool, cigarro, tudo aquilo que a gente sabe, alimentos nocivos, né? Nossa, Deus deixou
tudo de tão bom para a gente. Olha, não deveria existir fome nesse mundo, porque a gente tem tudo o que precisamos. Oxigênio, sol, temperatura ideal para viver. Temos terra para plantar, a infinidade de variedade de sementes, de alimento, tudo que faz bem para a nossa saúde. Então, o agrotóxico é algo que vem para envenenar o nosso alimento. Você vê que tudo é criado pela mente. Sim. Tudo que é mal é criado pela mente. Tudo que é bom é tudo que a gente já tem de bom, que Deus nos deu. Que seria o ideal para ser feliz. Aquele pensamento que a gente acha que sempre está faltando alguma coisa, né? A gente já tem tudo que precisa. Mas parece que está faltando alguma coisa. Deixa eu criar aqui. Está faltando interiorização e se encontrar consigo mesmo. Isso falta. Deixar o corpo agir e a mente silenciar um pouquinho. Isso é a verdadeira meditação. Você entrar em comunhão com o seu corpo e o seu bem-estar. E a sua saúde, né? Que é o mais importante. Porque depois que perde... Giovana, só quem passa para saber. Só quem passa. Aí vai dar a devida atenção. Aí sim. Fala um pouquinho da clínica da senhora. Você quer que eu falo mais? Eu quero que a senhora faça o jabá da senhora. Quem quiser encontrá-la, pode passar no Instagram, pode falar da clínica, quais são os serviços que a senhora oferece. Fica à vontade. Eu faço reabilitação. Reabilitação... A estética é sempre um complemento do tratamento que o paciente precisa em si, né? Eu nunca trabalhei em estética, assim, sem necessidade. Ela sempre é um acréscimo do que é feito em benefício, né? É um benefício, praticamente, de um tratamento bem feito. Por exemplo, um dente fraturado, e a gente faz a reparação e usa um material legal, fica estético, né? Um paciente que vem com trauma de espaço entre os dentes, a gente fecha para melhorar a limpeza, melhorar a oclusão, fica estético, né? Trabalhar com desgaste é muito perigoso, então eu não faço quase desgaste nos dentes dos meus pacientes. Quando eu vou fazer uma restauração, jamais amplio a cavidade além do necessário, em prol de... A minha briga constante é assim, com os protéticos em desgastar menos, e eles querem que eu desgasto mais, e meus protéticos sabem o que eu faço, às vezes, em prol, né? Então, eu vou sempre nesse limite de prevenção e tratamento, tá? Então, essa é a minha maneira de trabalhar. Eu tenho um consultório, eu não tenho uma clínica, eu já trabalhei em clínica grande e não tenho boas experiências, gera muita competição, muito gastos desnecessários. Então, os gastos que eu tenho, a maior parte são em materiais de ponta do primeiro mundo, né? Não trabalho com produtos nacionais, porque eles não têm uma grande durabilidade. Não desmerecendo o nosso país, mas é o que os trabalhos de pesquisa mostram, né? Se tem algo melhor lá fora, por que não buscar, né? Então, eu sempre procuro dar um melhor nesse sentido para os meus pacientes. E aí, eu estou aqui em Bauru, né? Por enquanto. Ixi, vamos correr, pessoal. Estou aqui ali pertinho do Bauru Shopping. Legal. Pessoal aí, então, tiver interesse, eu tenho muitas pessoas que mandam mensagem para mim, eu queria sorrir de novo, né? Às vezes um pouco de autoestima, talvez. Sim. Né? A autoestima talvez um pouco tá baixa. Às vezes é uma reparação que ela faz que devolve essa autoestima dela. Então, né, já aproveitar, você que tem interesse, já procura lá a doutora nas redes sociais, né? Já agenda seu horário, vai lá, faça uma visita, faça uma entrevista. Como é que a senhora chama esse primeiro contato com o paciente? Seria uma entrevista para ver a real necessidade? Eu sempre trabalho com consulta marcada. Consultas mesmo. Né? Na consulta eu incluo diagnóstico precoce em todos os sentidos, e eu vejo a necessidade que o paciente tem e vou fazendo os exames que são necessários. Né? Então, cada exame tem um custo, mas geralmente eu procuro colocar tudo dentro do mesmo preço da consulta. Né? Quer dizer, mesmo o paciente não fazendo nenhum tratamento, ele já sai de lá sabendo tudo o que ele precisa fazer. Tô bem ou preciso fazer isso. Exatamente.
Atendo muitos dentistas, né? Eu tenho... muitos dentistas vão para fazer o diagnóstico e depois aí eles arrumam outra pessoa para fazer com a indicação que eu dei. Isso para mim é normal, né? Às vezes quer se aventurar também em trabalhar, eu indico os materiais e tudo. E é isso, Giovanni. Eu sou apaixonada pela minha profissão, sabe? Então, eu sempre busquei qualidade em todos os sentidos. E quando eu vejo que o paciente tem alguma dificuldade, eu não desisto dele, eu vou até o fim, até resolver o problema dele, né? Então, tem muitos desafios, nossa. Imagino. Muitos desafios e eu muitas vezes me reinvento, né? Continuo fazendo até trabalhos de pesquisa em casos específicos para poder ajudar aquele paciente, sabe? Então, tenho muito paciente assim com trabalhos inéditos que eu mesmo vou com os conhecimentos e faço, e a maioria dá certo, graças a Deus. Né? Então, isso é coisa de pessoas que realmente amam a profissão, e eu sou uma dessas. Não, e a gente vê, a gente percebe. Eu falei no início aqui que só de olhar para a senhora a gente vê que a senhora é apaixonada mesmo pela profissão. Ajudar as pessoas, eu tenho isso comigo. A pessoa fala assim, mas você queria ser jogador de futebol, queria. Não deu certo. E daí? Eu quero ajudar as pessoas. Eu queria uma profissão que eu pudesse ajudar as pessoas. Mas ser policial militar nunca passou pela minha cabeça. Minha prima que fez minha inscrição, mas no final era ajudar as pessoas. Que bacana. Depois que eu fiz o curso, me formei, assim, cara, é isso que eu quero. Então a gente se apaixona, aí hoje a gente tá aqui, tentando comunicar, né? E a gente acaba se apaixonando, porque o que eu quero trazer para o podcast é justamente isso. Inclusive, eu tenho como lema do meu podcast, né? O conhecimento que transforma e vozes que inspiram. Que é justamente isso. Eu não quero trazer pessoas aqui para nada. Não teria sentido, não né? Teria se fosse sentido. diferente. Não teria se sentido. não é para ajudar de alguma forma ou acrescentar Exatamente. algo. Eu tenho esse lema. Nunca chegue na vida de uma pessoa se você não puder acrescentar algo. Exatamente. Não for acrescentar, é até falar mesmo, né? Se você for falar algo que não vai acrescentar, se cale, né? É verdade. Se cale. Então, você não vai acrescentar. Eu espero que tenha acrescentado algo. Com né? certeza. Fico à disposição de qualquer pessoa, com qualquer dúvida que tenha, qualquer pergunta, né? Eu sou um que vou querer. Eu sempre tive aberta a todas as perguntas. Se eu souber, respondo imediatamente. Se eu não souber, eu procuro, né? Mas eu nunca me... Não vou deixar ninguém sem resposta, Nunca vou deixar né? ninguém sem resposta, que seja realmente coerente e seja dentro daquilo de experiência que a gente já tem. Né? Isso é importante. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Gostaria muito de continuar conversando. A gente percebe que a senhora tem uma gama de assuntos para tratar com a gente, de trazer, assim, que só de alguns apontamentos já melhora a vida da gente lá fora, lá em muito, né? Principalmente desmistificando mitos aí, né, tal, é uma das coisas, mas também batendo nessa tecla, né, da prevenção, sim, que sim. Eu acredito na prevenção para tudo, né? É melhor descobrir no início do que não descobrir ou descobrir no final. Essa é a odontologia do futuro. E a medicina também. Então, menos remédio, mais prevenção. Muito Trabalha obrigado. na alimentação. Espero vê-la novamente aqui, tratarmos de outros assuntos, que eu tenho certeza que tem muitos outros assuntos. A senhora que é professora também, né? Então, acredito que tem um vasto conhecimento. Irei fazer uma visita no consultório. Isso é um prazer. Né? E a gente, se tiver oportunidade, até mostra pro pessoal depois. Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite, ter vindo. Né? Eu agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz de estar participando. Que o pessoal gostou bastante. E você que nos acompanhou até agora, não esquece de deixar aquele like, compartilha com seus amigos. Tenho certeza, eu falei para vocês que o bate-papo ia ser fundamental para todos nós. A prevenção, não somente odontológica, ela está na vida de todos.
Não é verdade? Então, compartilha com seus amigos, eu tenho certeza que eles vão gostar, vai ser muito útil, né? Obrigado por vocês que nos acompanharam até agora, obrigado novamente aos nossos apoiadores, a Carvalho Marketing Digital, a RCB Podcast, professor Reinaldo Crescione, né? Eu não falei do Reinaldo Crescione no início do nosso podcast, mas você que quer fazer live e podcast, eu já falei do estúdio de podcast, né? Tenho certeza que você às vezes tem um certo nervosismo, eu tenho até hoje, né? Falei no começo aqui que as câmeras, né, me intimidam um pouco, e eu tenho certeza que o Reinaldo Crescione vai poder te ajudar muito, porque ele é professor de oratória e comunicação. Então, tenho certeza que vai te ajudar. Procure lá o professor Reinaldo Crescione, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante com a sua comunicação. A Dom Marino Pizzaria Gourmet, que eu já falei, Ateliê de Delícias, o Dr. Salvador Donega, né, e o Dr. Gabriel Lima, da Canisplan, que inclusive participou com a gente hoje aqui. Muito obrigado a todos vocês, obrigado, doutora, novamente. Eu que agradeço. Até o próximo episódio do Fala Gide Podcast. Valeu, até mais.